série de pregações de gratidão e estamos aprendendo a doutrina do Senhor acerca da oração. E abramos assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Leiamos do versículo 9 até o versículo 13, a oração dominical, ou seja, a oração do Senhor. Mateus 6, 9 e até o 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O texto da nossa pregação é parte do versículo 10, a segunda petição do Senhor que diz: venha o teu reino. Versículo 11. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, Ele nos ordenou orar pela vinda do reino de Deus. Essa ordem está na segunda petição da oração do Senhor, que diz: venha o teu reino. E essa petição, ela nos leva a pensarmos nos aspectos, nas faces do reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus é toda a área onde reina o Senhor. Nós lemos antes do culto que um salmo que fala desse reinado de Deus, o Salmo 93, que diz: reina o Senhor, de glória se revestiu e de majestade se sentiu. E diversos salmos falam desse Deus todo-poderoso que está reinando sobre os céus, reinando sobre toda a sua criação, anjos, homens, nações, rebeldes e igrejas. Então, dentro das fronteiras do reino estão o coração de cada homem e toda a criação de Deus. Esse reino, desde a revolução promovida por Satanás e desde a queda de Adão, nós sabemos que sofre ataque. Sabemos também que a primeira vinda de Jesus inaugurou o reino de Deus. E o que é que nós queremos dizer sobre isso? Como eu posso ilustrar essa verdade que a primeira vinda de Jesus inaugurou o reino de Deus? Eu peço que você pense em nossa presidente da República. Eu peço que você imagine quando a nossa presidente ela chega lá na Organização das Nações Unidas, na ONU, em uma reunião. E se você notar, quando a nossa presidente ela chega, ela é anunciada como sendo a chegada do Brasil naquela grande reunião das Nações Unidas. Não se diz Dilma como pessoa, como indivíduo, chegou aqui nas Nações Unidas. Mas a nossa presidente é anunciada como o próprio Brasil, e a nossa presidente ela chega e senta em uma cadeira, e você vai ver pela televisão, tem um nome assim, Brasil. A nossa república está ligada à nossa presidente no exercício do ofício dela. E por isso, o que a nossa presidente ela faz ou deixa de fazer pode ser uma bênção ou uma maldição para a nossa nação, para o nosso povo. Semelhantemente, quando Jesus ele chegou aqui na sua primeira vinda, era o próprio reino de Deus chegando em nosso meio. Porque o reino e o Filho estão ligados. Por isso, lembre-se daquilo que Jesus ele falou lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15,
Jesus ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lembre-se também do que o Senhor Jesus ele disse lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 28. Ele falando acerca do seu poder em operar grandes milagres e expulsar demônios, ele disse aos fariseus que o questionavam, ele disse: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, quando lemos Marcos capítulo 1, versículo 15 e Mateus capítulo 12, versículo 28, nós podemos entender pelas palavras de Jesus que o tempo cumprido era o tempo falado pelos profetas do Antigo Testamento. O tempo quando o Filho do Homem, que por exemplo Daniel prometeu e pregou, o Messias, ele chegaria para restaurar o reino de Deus e colocar toda a criação em ordem, trazendo a redenção dos eleitos e da criação. Nesse sentido, o reino de Deus já estava entre nós, e isso foi confirmado pela pregação do Senhor, nos exorcismos, ou seja, nas expulsões dos demônios que Jesus ele fez, nas curas poderosas que Jesus operou, nas ressurreições operadas por Jesus, no poder que Jesus operou mediante os seus apóstolos e discípulos, na morte do Senhor Jesus na cruz, na ressurreição do Senhor ao terceiro dia, na ascensão do Senhor ao céu e no Pentecostes, no derramar do Espírito Santo, nós, nesses eventos maravilhosos, estamos vendo e podemos e devemos afirmar a chegada do reino de Deus, e Jesus, ele inaugurou o reino de Deus. Todos esses acontecimentos é o já do reino que já aconteceu. A teologia tem esse modo de descrever esses acontecimentos escatológicos, essa obra de Deus em salvar, em redimir toda a criação, nós e toda a criação, falando do já e ainda não. Nesses eventos que eu citei, o já do reino já aconteceu, mas ainda falta o ainda não do reino acontecer. E aí chegamos na oração do Senhor, chegamos na segunda petição dessa oração. Precisamos fazer algumas perguntas. Jesus ele disse: venha o teu reino, no capítulo 3. O que nós devemos entender da ordem de Jesus? Oramos pelo quê? Que parte do reino precisa vir? Essas perguntas elas introduzem a mensagem de Deus para nós nesta manhã de domingo, e essa mensagem de Deus tem o seguinte tema: ore pela vinda do reino de Deus. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Ore pela vinda do reino de Deus. E nós vamos usar o Catecismo de Heidelberg, a doutrina da palavra de Deus, nós confessamos, como guia para nós entendermos a doutrina do Senhor, para nós entendermos o ensino que está dentro dessa ordem de Jesus Cristo na segunda petição. Vamos abrir o nosso Catecismo de Heidelberg no domingo 48, nessa divisão de nosso catecismo, chama-se Domingo 48. Aqui temos exposta e ensinada a doutrina da oração, e especificamente falando a doutrina que está dentro da segunda petição. A pergunta e resposta 123 é a seguinte: qual é a segunda petição? E a resposta é: venha o teu reino. Quer dizer,
governa-nos por tua palavra e por teu Espírito, de tal maneira que cada vez mais nos submetamos a ti. Conserve e aumenta a tua igreja, destrói as obras do diabo e todo o poder que se levanta contra ti, como todas as más conspirações contra a tua palavra, até que venha a plenitude de teu reino, em que tu serás tudo em todos. Isso é o que nós confessamos sobre a segunda petição. E nós iremos usar essa declaração de fé bíblica como guia da nossa mensagem nesta manhã. Primeira coisa, a vinda do reino que pedimos é que nós e todos os homens se submetam voluntariamente ao governo de Deus. Estamos orando. Há dois motivos que nos fazem submissos aos governantes que temos. Vejamos quais são esses dois motivos. O medo é o primeiro motivo. O medo é um dos motivos de obediência. Os governantes, sabemos nós, eles têm poderes para punir, mediante leis, mediante armas. E por medo de punição, nós podemos nos manter obedientes aos nossos governantes. Mas, meus amados irmãos e irmãs, esse tipo de obediência não é voluntária, não é livre, é uma obediência forçada pelo medo, uma obediência que Deus não quer, de modo algum. Esse é o primeiro motivo que pode nos levar a obedecer às autoridades, os governantes. O amor é um outro motivo para nos submetermos ao governante. A obediência por amor, sim, essa é voluntária, essa é de livre consciência. Eu submeto-me, pois eu amo o meu governante. Esse é o tipo de obediência que, obviamente, agrada a Deus. A obediência que nós encontramos no ensino do quinto mandamento, a obediência que os cristãos em dificuldade fazem e praticam nas suas relações civis, nas suas relações eclesiásticas. Obediência movida por amor. Isso agrada a Deus. Agora, vivemos uma realidade. Que realidade? A nossa queda. A nossa queda em Adão, lá no Éden, corrompeu o coração do homem de tal maneira que esse coração ele só produz ódio revolucionário contra Deus e contra toda a autoridade constituída. Isso é a nossa história, isso é o que sai do nosso coração, destila dele ódio revolucionário. E nós, seres humanos, temos um punho fechado em direção ao céu. E punho fechado, vocês sabem muito bem, é sinal de rebelião, de pecado contundente. E nós, desde a queda, estamos balançando os nossos punhos fechados para Deus, em sinal de revolta e revolução contra Deus. E a triste realidade nossa é que nós, homens, independente de quem seja, sendo homem, nós, por nós mesmos, não conseguimos amar a Deus. Nós, por nós mesmos, não nos submetemos a Deus. O apóstolo Paulo, quebrando todo o orgulho dos judeus incrédulos e explicando também ao mesmo tempo a rebelião dos gentios contra o Senhor, ele disse o seguinte, lá em Romanos, capítulo de número 3, capítulo número 3, o Senhor, Espírito Santo, o Santo Apóstolo, ele falou dessa depravação do nosso coração, dessa incapacidade de nós
abrimos o nosso punho e os nossos corações a Deus, Ele descreveu, usando o Antigo Testamento, essa nossa depravação total em Adão. Lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 9, a começar nessa parte, o texto diz: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, tanto aqueles que fazem parte do povo da aliança no Antigo Testamento, como os que não faziam parte da aliança, os gentios, estão debaixo do pecado. Agora veja a descrição nossa. Versículo número 10: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, olhando essa descrição espiritual nossa, parece que nós estamos vendo a história de todas as revoluções no mundo e de todos os revolucionários malvados desse mundo, mas é o retrato de todos nós e a nossa incapacidade de por nós mesmos nos submetermos de livre vontade a Deus. Se um homem caído, ele manifesta algum tipo de submissão, respeito a Deus, é uma submissão fruto de medo apenas. Você deve estar perguntando à sua mente: mas eu amo ao Senhor, pastor. Eu sinto no meu coração lá dentro um desejo de obedecer a Deus. Graças a Deus. E só a Ele. Porque, meus amados irmãos, olhando o Evangelho, se você ama a Deus, se você deseja ser obediente a Deus, é porque seu coração revolucionário foi arrancado do seu peito. E no lugar desse coração, Deus ele colocou um novo coração no seu peito. Um coração que ama a Deus, um coração que se alegra e que quer estar debaixo da vontade de Deus, submisso a Deus, um coração que a Bíblia fala de coração novo, de coração regenerado. Nós, seja velho, seja novo, grande ou pequeno, homem ou mulher, só passamos a amar a Deus, só desejamos querer ser governados por Deus, quando Ele, Deus, pelo poder da palavra e do Espírito Santo, Ele opera essa cirurgia cardíaca e espiritual em mim e em você. Mais apenas, mesmo depois dessa operação sobrenatural e soberana de Deus, em arrancar o velho coração revolucionário e colocar um coração novo em nosso peito, batendo para Ele, nós precisamos continuar orando para que o reino de Deus se manifeste em nossos corações. Ou seja, nós precisamos continuar orando para que Deus ele nos governe pela palavra dele e pelo Espírito dele, de
tal maneira que cada vez mais, nós falamos isso na nossa primeira parte da resposta, quer dizer, governa-nos por tua palavra e por teu Espírito, de tal maneira, de um modo tão grande que cada vez mais, ou seja, progressivamente, acontece o quê? Nos submetamos a Deus. Sabe por que nós devemos orar assim? E por que isso está expresso mesmo com o coração novo? É porque a força do pecado, os vícios do pecado, especialmente os vícios da rebelião contra Deus, ainda estão em nós. Temos ainda aqueles velhos vícios revolucionários em nós. Além disso, nós temos as tentações vindas do diabo, vindas do mundo inimigo de Deus, que ainda persistem em agir contra nós. Então notem que quando Jesus diz, ore, venha o teu reino, Jesus ele está nos ordenando a pedir a Deus, cada vez Deus governe-nos pela palavra e pelo Espírito dele. Sem a oração, meus irmãos, não há como nós progredirmos assim nessa santidade. Que submissão a Deus crescente é santidade em prática. Não cresceremos em obediência amorosa, não cresceremos em obediência voluntária a Deus. Se você não ora, você não tem poder para esse crescimento nesse tipo de obediência que agrada a Deus. Essa é a primeira coisa que você deve entender quando nós estamos orando, venha o teu reino. A segunda coisa que você deve entender, que nós precisamos entender quando oramos pela vinda do reino, é que nós estamos pedindo a Deus a conservação e o aumento da igreja de Deus. Um detalhe que nós devemos ter em mente é que a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é o povo desse reino. Vocês entenderam isso? A igreja não é o reino, mas a igreja é o povo desse reino, os cidadãos, os súditos. Aprove a Deus, foi do agrado de Deus, do beneplácito de Deus, eleger desde a eternidade, separar e salvar dentre todo o gênero renegado, de pecadores renegados, dentre aqueles que estavam debaixo do domínio de Satanás e do pecado. Aprove a Deus tirar deste meio uma assembleia, uma santa congregação, um grande número de pecadores e dizer: tome, meu filho, esses pecadores para você. Vocês sabem quem é esse povo? É a igreja eleita do Senhor. Essa igreja que é preservada lá desde o Éden. Que Adão foi o primeiro membro da igreja, Eva o segundo membro, e os filhos deles também. E Jesus tem desde o Éden, porque ele é um rei eterno, e ele não pode viver sem súditos. Então, desde o Éden, o Senhor ele vem preservando esta igreja, e Jesus falou de modo muito claro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acabou-se. E essa igreja, que na terra se revela em congregações, essa igreja ela recebeu do Pai e do Filho as chaves do reino, e nós sabemos que essas chaves são a pregação fiel do Evangelho e a disciplina
recebeu do Senhor os sacramentos que o Senhor ordenou, o batismo e a Santa Ceia, e foi essa igreja que Jesus Cristo, em Pentecostes, e o Pai derramou o Espírito Santo. E nós sabemos pela Bíblia que é mediante a pregação da igreja que o Espírito ele regenera e ele dá fé a pecadores. Nós aprendemos na Bíblia que é mediante o ministério dessa igreja que o Espírito Santo ele coloca pecadores para dentro do reino e também corta pecadores do reino do Senhor. Jesus ele falou em Mateus capítulo 18, verdades e estas verdades profundas. Jesus Cristo, ele mostrando o amor do bom pastor que veio, do Filho do Homem, que é o bom pastor que veio salvar seu povo. Ele estava ensinando o processo e como nós devemos tratar os nossos problemas de relacionamentos dentro da igreja, os nossos pecados, e como tratar aqueles que estão contundentemente querendo viver os seus pecados. E Jesus, ele falou, lá no capítulo 18, a partir do versículo de número 15, ele disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E no versículo 17 o Senhor diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E notem, versículo 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E nós sabemos que isso é uma repetição clara daquilo que Jesus falou a Pedro, quando ele disse lá no capítulo 16, versículo 19: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele Cristo. Ora, toda essa verdade nos mostra que a igreja é o povo de Deus, e mediante a igreja o Senhor ele está colocando pecadores dentro do seu reino, e também mediante o uso da pregação, da disciplina da palavra, colocando também pecadores fora do reino de Deus. Então, orar pela vinda do reino é orar pela conservação, preservação e aumento da igreja. Pois, meus amados irmãos, à medida que a igreja ela é preservada, à medida que a igreja ela é aumentada na terra, temos mais corações e locais no globo terrestre que são vindicados por Jesus, ou seja, que são reclamados por Ele mediante a igreja, que são recuperados legalmente pelo Senhor. Isso é vindicar, é você chegar e dizer: essa terra é do meu Senhor, esse coração é do meu Senhor. Isso se faz, Jesus faz isso mediante a igreja. E o que é que o Evangelho nos diz? Ele nos diz que a cada nação alcançada por esse Evangelho do Reino, fica mais próxima a chegada da plenitude do reino de Deus na terra. Pois quando o Evangelho do Reino ele for pregado a todas as nações, o que é que Jesus ele nos disse? Virá o fim.
Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus Cristo nos fazendo ver o caminhar da implantação desse reino que Ele veio inaugurar. Jesus, Ele diz: será pregado, Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Segunda coisa, quando nós oramos, venha o teu reino, estamos dizendo: Senhor, conserva e aumenta a tua igreja. Isso em termos orgânicos significa dizer os crentes vivendo em família e Deus dando filhos e aumentando a igreja, e os pais e filhos vivendo em aliança, e o Senhor pela palavra e regenerando os nossos filhos também, e pelos sacramentos, sinalizando a entrada deles dentro do reino, e fortalecendo a fé, também a expansão do reino mediante a pregação do Evangelho. A terceira coisa que precisamos entender é que a vinda do reino que pedimos é a destruição das obras das trevas. Nós, no nosso catecismo, domingo 48, na resposta, nós falamos já de conserve e aumenta a tua igreja, e a próxima diz: destrói as obras do diabo e todo o poder que se levanta contra ti, como todas as mais conspirações contra a tua santa palavra, até que venha a plenitude de teu reino, em que tu serás tudo em todos. As trevas são as criaturas caídas e renegadas. Quando a gente fala renegado, nós estamos falando de seres que mudaram de um partido negaram aquele partido que eles faziam parte, e se colocaram contra esse partido que fizeram parte e fundaram outro partido. E aí nós lembramos de Satanás e dos homens lá naquela. Eles estavam renegando o partido de Deus e abriram o PS. Ou, não vou usar PT, porque Partido das Trevas, né? A gente está falando de trevas aqui, para ninguém pensar que eu estou combatendo só um partido. Mas o PS, vamos dizer assim, ou o PT, Partido da Queda, seja da queda dos anjos, seja da queda dos homens. As trevas, ou o império das trevas, é composto por esses seres renegados, caídos, seja seres angelicais, sejam homens. Aquilo que João, lá no Evangelho dele, no capítulo 1, nos mostra. Versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Trevas aqui incluem os homens e a nossa natureza caída. Lembre-se também que quando o apóstolo Paulo ele estava falando sobre a glória de Jesus, ele falou do império das trevas. Lá em Colossenses, quando ele diz que o Filho do Homem, nós somos transportados do império das trevas, lá capítulo 1 de Colossenses 1, versículo 13, falando da obra redentora de Jesus. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele diz o seguinte, Colossenses 1,13: Ele nos libertou do império das trevas e nos
transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Deus fez isso. Tirou do império das trevas. Então as trevas são as criaturas caídas, renegadas, anjos e homens. E essas trevas têm o diabo como cabeça delas. E é nesse sentido que Satanás é chamado por Jesus como príncipe deste mundo, do mundo caído. E aí nós podemos entender que o diabo, ele lidera os anjos e homens caídos nessa luta revolucionária, nessa guerra revolucionária contra Deus e contra o reino de Deus. Trevas. E as obras do diabo, o diabo é um espírito, se materializam e se veem em toda mentira, em todo o ódio, em toda a perversão da criação, e são feitos contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a igreja de Deus. Ali se materializa as obras do diabo. Por isso, em nossa história humana, nossa história na terra, como igreja, nós vemos nessa história se levantarem governantes com punhos fechados contra Deus, contra Cristo. O Salmo 2 ele nos expressa isso, que os reis da terra eles se uniram em aliança e brandiram suas mãos contra aquele que está no trono, o ungido de Deus. Por isso nós podemos entender na história da humanidade o surgimento de governantes pagãos, de governantes socialistas, de governantes islâmicos, de governantes materialistas que se levantam contra Cristo Jesus e colocam o Estado contra Cristo, colocando-se contra a igreja. Nós vemos na história da humanidade não só governantes, mas homens intelectuais conspirando contra a palavra de Deus, mediante filosofias, mediante ideologias, mediante heresias. Nós vemos a cultura anticristã de modo forte influenciando a igreja. E quando nós estudamos a história da igreja, seja pela palavra, seja pelos livros de história, nós vemos que a igreja ela está dentro dessa guerra revolucionária contra Deus. Acorde se você pensa que ser parte da igreja é viver sombra e água fresca. Se você não ainda despertou, desperte, porque nós estamos no meio de uma guerra revolucionária. Começou lá no Éden. Na nossa história começou lá no Éden. Mas uma guerra que já foi vencida. Essa é a nossa felicidade. Foi vencida. Mas, apesar dela ter sido vencida e temos a certeza disso, entenda que a vitória de uma guerra não significa dizer que os focos revolucionários eles foram todos apagados. Quem estuda a história das guerras sabe muito bem isso. Quem estuda a história das revoluções sabe muito bem isso. Lembre-se, por exemplo, dos militares em nossa história mais recente, quando eles tiraram do poder o presidente revolucionário João Goulart, que governou o Brasil de 61 a 64. Lembre-se que quando os militares eles tiraram do poder o presidente, esse presidente queria implantar no Brasil uma ditadura socialista como é Cuba, como era a China. Haviam ações revolucionárias.
em 62, mas quando ele foi retirado pelos militares, retirada de João Goulart, ela de fato deu um start nas ações revolucionárias mais violentas dentro da história do nosso Brasil, e isso nós não aprendemos em nossas escolas. Aviões foram sequestrados, bombas foram explodidas, morte, assaltos a bancos, atentados a quartéis, mortes e mais mortes, na tentativa de derrubar o governo legitimamente aplicado pelos militares. E esse combate à guerrilha, a guerrilha continuou anos a fim, e a revolução mudou de arma. Não existe mais bombas, não existe mais tiros. A revolução é feita no campo intelectual e da política, sem derramar sangue. Então veja, foi retirado um agente forte, mas os focos revolucionários continuaram por um tempo. Assim também os inimigos revolucionários de Deus, eles estão em atividade, mesmo com a guerra perdida. E essa guerra só acabará definitivamente quando Jesus Cristo, o nosso Rei glorioso, soberano, ele retornar. E por isso, você que é crente, Jesus ordenou a você que você e eu, nós devemos orar a Deus: Senhor, venha o teu reino. E por causa dessa realidade, é que nós devemos orar com confiança. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que para essa oração pode ter certeza que Deus vai atender, Deus quer atender. Essa oração que você de coração diz: Senhor, venha o teu reino. Sabe por quê? Porque essa oração é conforme a vontade que Deus revela em sua palavra. Deus quer trazer o seu reino à terra. Deus, ele prometeu isso ao filho dele. Você lembra dos salmos? Você lembra, por exemplo, do salmo de número 2 que eu já citei, mas mais especificamente o salmo de número 110. Veja que Deus, falando acerca de Jesus, ele prometeu a Jesus, lá no Antigo Testamento, salmo de número 110, versículo 1, o Senhor disse o Senhor ao meu Senhor, isso foi Davi, pelo Espírito profetizando, salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho junto à aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Veja, meus irmãos, essa profecia para os dias de hoje, para o mundo ocidental, não para o oriental, mas para o ocidental, uma coisa tremenda. Mas essa profecia fala de Jesus. Ele é esse rei. E Deus disse já na palavra: eu irei esmagar os inimigos, eu irei submeter tudo. E quando nós estamos orando, nós estamos orando conforme essa profecia que foi citada pelos apóstolos em Pentecostes, essa profecia que foi citada pelos escritores hebreus para mostrar essa vitória de Jesus e que ele é o rei prometido. Então, e Paulo também falou assim, lá em 1 Coríntios capítulo 15, enquanto nós estamos orando, vem o teu reino, podemos orar com confiança, porque Deus está dizendo: eu atenderei essa oração e tenho atendido.
E isso para nós é também uma exaltação. Para nós não ficarmos parados, pensando em nossa luta tão árdua nessa terra contra os nossos pecados, contra o diabo, contra o mundo e até contra a nossa velha inimiga morte. Não fique olhando para as suas fraquezas de pecado. Porque não existe ninguém forte aqui. Existe algum fortão aqui? Existe algum Capitão América aqui? Eu não conheço Capitão América dos três. Um super soldado. Somos fracos. Muitas vezes as nossas fraquezas são usadas pelo diabo como guerra psicológica para baixar o moral da nossa prova. Quando Jesus ele diz a nós, orem, venha o teu reino. Jesus também está dizendo a nós que nós não fiquemos olhando para as nossas fraquezas, sejam as nossas fraquezas individuais, sejam as nossas fraquezas coletivas como igreja, aqui e em outros lugares do mundo. E não fiquemos ouvindo a propaganda falsa do diabo que está dizendo: seu Cristo diz que a guerra está vencida, mas veja onde está a glória dessa igreja. Veja onde está a sua glória. Não há glória se olharmos para nós. Não haverá estímulo para orarmos se olharmos para nós. Mas olhem para Cristo. Ore, venha ao teu reino. Lendo a história das vitórias de Cristo que estão aqui nesse livro. Esta história está escrita no Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho que conta que o Pai nos deu o seu Filho para tomar a nossa maldição e nos conceder a salvação nossa e de toda a criação, algo que ele profetizou já lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olhe para a história da vitória de Cristo que está no Evangelho, pois nela o Evangelho nos mostra que o Pai fez o Filho triunfar na cruz sobre os nossos inimigos revolucionários. O Evangelho nos mostra que o Senhor Jesus, lá do alto da cruz, ele bradou o seu grito de vitória, dizendo: Pai, está consumado, tudo está consumado. E aquele grito não era um grito de desespero, aquele grito era a vitória sendo declarada sobre a cruz, sobre os inimigos. Lá na cruz, ele estava rasgando o edito de dívida. Lá na cruz, ele estava declarando a mim, a você e a toda a igreja eleita do Senhor: não há condenação mais para nós que estamos em Cristo Jesus. Lá naquela cruz, os inimigos estavam sendo despojados, estavam sendo expostos ao ridículo, quando o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz isso. E o Pai, ele glorificou o Filho dele na ressurreição, na ascensão e no dia de Pentecostes. Nessa glorificação do Filho, podemos ver também a certeza de nossa vitória sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a malvada e última inimiga que nós temos, a morte. Essa história de vitória está no Evangelho. Sabe qual é a nossa alegria? E quando nós lemos esse livro de história da vitória de Cristo, aprendemos que ainda mais dessa história pode ser cumprida. Pois o Pai cumpriu tudo o que já foi cumprido e está cumprindo tudo o que Ele prometeu. Ele cumprirá
mais ainda, enviando o Filho dele em glória para implantar a plenitude do reino. Falta isso. Quando esse reino chegar em glória como nosso Salvador, não haverá mais luta contra as trevas, porque treva não haverá mais. Não existirá mais trevas nem pecado. Você pode imaginar uma vida sem isto? Deus submeterá tudo ao Filho, e quando tudo for submetido ao Filho, o Filho submeterá tudo a Deus. A visão que temos disso está em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo ele livra a igreja da heresia que dizia que os mortos não ressuscitarão mais fisicamente. E aí ele diz, consolando os crentes que estavam tristes, porque imaginaram que aqueles seus amados que dormiram no Senhor, ou seja, que morreram no Senhor, haviam sido perdidos. E o apóstolo vai dizer, não, meus amigos, não, meus irmãos, Jesus ressuscitou. A vitória nossa é certa. Ressuscitaremos em corpo físico. Venceremos a morte. 1 Coríntios 15, versículo de número 20. O texto diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você pode imaginar isto? É isto que está reservado para nós em Cristo. Então, será que, vendo que Deus já cumpriu em seu reino e está cumprindo, será que temos algum motivo para não confiar na vitória final da Igreja de Deus? Não. A verdadeira fé que o Espírito colocou em nossos corações pela palavra diz não. E por isso nós temos que continuar e confiar e orar confiando. Venha o teu reino. Concluiremos. A nossa tarefa agora, em meio a tudo isso que estamos vendo e os combates revolucionários que estão sendo promovidos contra Cristo, contra a Igreja no Brasil e no mundo, nossa tarefa, naquilo que concerne a oração, é orar pela vida do reino de Deus. Quanto mais somos apertados, mais nós devemos dizer, Maranata, Senhor. Quanto mais nós somos apertados, nós devemos sempre dizer, Senhor, vem no teu reino. Quando assim nós estamos orando para Deus, nós podemos ter confiança que primeiro estamos dizendo a Deus, ó Deus, começa em meu coração. Deus, opera em mim, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito,
Deus, eu quero cada vez mais ser submisso à tua palavra em todos os aspectos da minha vida. Deus, faz isso, que mediante esta operação que tu fazes em meu coração, que o mundo ímpio vê Jesus reinando. Por isso, venha. Da mesma forma, quando nós estamos orando desta forma, nós estamos dizendo: Senhor, conserva e aumenta a tua igreja. Você está orando e dizendo: Senhor, que a pregação fiel do Evangelho, que os sacramentos, que a disciplina eclesiástica esteja sempre em nosso meio como igreja, sempre em tua igreja na terra. Você ora assim, você está dizendo: Senhor, abençoa a obra missionária, abençoa os seminaristas que estão sendo preparados, pois a gente sabe pela palavra, pelo aquilo que ouvimos, que sem a pregação fiel, sem a ministração dos santos sacramentos, e sem a disciplina, não tem como a igreja ser conservada e aumentada na terra. Os meios de Deus. Terceira coisa e última, quando você está orando assim, você está dizendo com todas as palavras imbutíveis: Senhor, destrói, aniquila as obras das trevas. E isso implica dizer, isso tem como resultado o fim de todos os agentes dessas obras das trevas, o fim do diabo, o fim dos homens malignos e rebeldes, a derrubada de governantes e de partidos políticos socialistas, islâmicos, materialistas, o fim do movimento gaysista, o fim de todo o materialismo que coloca no homem e nas coisas a idolatria. Você está orando quando estiver falando assim: Senhor, venha o teu reino. Senhor, destrói todas as falsas religiões. Senhor, destrói todas as falsas igrejas. Senhor, destrói todas as heresias. Senhor, destrói o falso evangelho que leva os homens a confiarem parcialmente ou totalmente em suas próprias obras. Senhor, destrói os falsos mestres, pois estes conspiram contra a palavra de Deus. Conspirando contra a palavra, conspira contra o teu reino, contra Cristo, contra a tua igreja, contra a tua obra. Veja as implicações quando nós oramos ao Senhor: venha o teu reino. Essas são consequências. Por isso, com os corações cheios do anseio da redenção final, anseio este que até a criação geme